Fala, meu lindo, minha linda. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2023, 23, nós temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. Paulo já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, que doido. Compartilha, entendeu? Falaram para você na festa de jantada do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo para ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você está assistindo essa mensagem, que o seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só... Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui no lugar esses dias, irmão, só pra apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, a esposa junto falando assim, ó: é verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Seus metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema aí, porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Ai, porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: para de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: é porque eu sou muito perfeccionista, esse é meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros. E quem pensa o contrário, que você não respeita, porque você tem o seu padrão? Bom, Salmos capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura
me alegria da tua salvação e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau! É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do cardio que os fitness dizem. O cardio. Falei, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou pra rua. E aí chega o dia, ou eu tô viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho pra mim e digo: filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história pra gente acreditar. Tá vendo? Deixa pra semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico, nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz: olha, eu vou orar todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São o jogador lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar. E agora isso aqui é no começo do ano. E você fez um monte de listinha do que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu. E
da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou pra mim: você tem que melhorar muito, né? Eu falei: o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei: me dê exemplos. E os exemplos começaram a vir. Eu falei: já pode parar já. E a minha esposa disse: falei pra ele, ele tem que aprender a desacelerar. Ele fica olhando pra tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim: poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim: eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é: o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças. E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida. Sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer: se você não correr, você morre, meu lindo, pode estar caindo o raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, eu vou fazer: eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados. Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu vou ter que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo, e todo pai que é pai sabe do que eu estou falando, é um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora, e quando eu volto parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia: eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar.
Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão. E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Porque como que eu vou, sabe? Eu não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos eu limpei todos eles. Tirava a fralda, trocava a fralda, top, passa pra aqui, pra outro. Ela não. Ela eu falo assim, ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro. Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali, porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela. E acertei. Oh Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou o óculos. E eu não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feito do que eu imaginava. Eu coloquei, falei, que isso, Quileito? Foi o que foi? Falei, tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei, é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria, eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem, que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar, você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso, não? Então você precisa melhorar. Eu posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não?
Então você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada? Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio. Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter uma parada de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, o telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro, não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar. Só que só saber o que muda, o que precisa mudar não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar. Bota o teu na reta, irmão. Verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo, Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo, mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, acho que é 6, acho que 2 ou 6, nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vocês vão ver tudo que eu preciso. Porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias. Mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar, Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver,
Desliga o ar para não ficar muito gelado. Se tiver. E lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos. Lê 3. Aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer: meu, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê 1 capítulo, 2, ou sabe, se quiser ler o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias. 21 dias. Todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David? Coloca um horário para você desligar o telefone. Ou, não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na Bolsa de Valores. Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida. Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário. E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você está vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Vou mandar um e-mail para vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só para fazer dar mais comentário também é legal. Dá uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa, o que é? Preciso falar com Jesus, porque a sua vida vai melhorar. Você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo: eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que vocês me ajudam para ficar pancada ao final dessa palavra? Obrigado.
Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz. É abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo: você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando, e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, lindo, porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade, não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou. E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse, não tira de mim o teu espírito, mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu quero envelhecer com os meus filhos. E eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus. Me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus. Mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus, eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você decidiu começar o ano junto com a gente. Que em nome de Jesus essa mensagem seja um marco para o ano que nasceu. Já estamos em 2022. Então, de verdade, do fundo do meu coração, que essa palavra seja um guia do céu sobre a tua casa e sobre a tua família. E se eu fosse você, eu colocava como rotina para 2022, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal para você. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, há 3 anos sem falhar. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, é bem rapidinho, tem um joinha aí, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E é isso, vamos para a palavra. Um ano se passou e vocês ainda estão top. Aí, piadinha ruim. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19. Diz a palavra: eis que eu farei uma coisa nova.
Vamos de novo. Não pode que você não ficou feliz. Eis que eu, quem é o eu? Deus está dizendo. Não é o Dave que está falando, é o Senhor dizendo: eis que eu farei uma coisa nova. Agora segura para animar de uma vez só, porque a Bíblia diz: e agora, quando? Agora ela surgirá, e vocês ainda não estão vendo. Está na palavra escrito isso. E vocês ainda não estão vendo. Eu farei um caminho no ermo e colocarei rios no deserto. Eu vou parafrasear para você nunca mais esquecer do texto. Nunca mais. Em 2022, Deus fará uma coisa nova na vida de vocês, e vai começar agora. Talvez vocês ainda não estão vendo, mas em poucos dias verão que Ele fará. Ele colocará um rio no ermo e caminhos no meio do deserto. Aleluia! Só que para isso acontecer, algumas compreensões precisam ser posicionadas. Nós temos um problema crônico. Nós somos extremamente saudosistas. E eu não estou falando do saudosista que tem saudosismo para gratidão, não. O saudosismo que é saudosista para lembrar dos dias de dor. Eu não quero que 2022 a gente revisite as pautas de 2021. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você compreenda que o que fica para trás, de verdade, fica para trás. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa para a igreja de Coríntios. Ele diz: joga o fermento velho fora, porque senão vai azedar toda a massa que é nova. Ele está dizendo: massa nova não se faz com fermento velho. A Bíblia mesmo diz: olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre velho quebra. Sabe o que isso me diz? Que para que a gente viva aquilo que é a promessa dessa palavra, ou esse novo ciclo, um outro ciclo vai ter que se fechar de vez por todas. O que ficou para trás vai ter que ficar para trás de uma vez por todas. Você compreende o que eu estou dizendo? Nós, pela palavra, pela cronologia dos fatos, a gente tem esse problema, e não é mole, meu lindo. Tem gente que vive a vida inteira com muletas que absorveram para a sua história, para justificar as suas péssimas decisões e a sua vida. Eu confesso para você, a gente que trabalha com pessoas e que são jovens e pessoas mais velhas às vezes, a gente percebe que a maioria dos problemas não são novos, são cíclicos. Como assim? São problemas que são cíclicos e que às vezes vêm de geração em geração. Vem do vô que passou para o pai, que passou para o filho, e o filho agora gerou um filho e está colocando sobre o filho o mesmo mal que recebeu. Entenda que às vezes nós não seguimos em frente, porque ciclos não são fechados. Nós dizemos que foram fechados, que ciclos foram fechados, mas a gente, com a nossa prática, não diz a verdade. Tem gente que diz que perdoou, por exemplo, só que nunca perdoou. Tem gente que diz que perdoou, mas só de ouvir o nome do fulano arrepia. Tem gente que diz que perdoou, mas Deus o livre se ele chegar no lugar que eu tiver, capaz de eu avançar. Nossa, que anjo. E é por isso que você nunca vive nada novo, porque o teu coração está preso num episódio do passado. E é por isso que às vezes você não consegue experimentar um relacionamento saudável, porque o seu relacionamento que te fez mal ainda domina o teu coração, e você não consegue ver esperança. O seu chefe anterior, o seu trabalho anterior,
Você entende que tem pessoas que vivem isso a vida inteira e não rompem? Então quer dizer, Deus pode falar: eis que eu farei uma coisa nova. Mas se você quiser ficar com o velho, Deus vai dizer: tá bom, lindo, mas esse é o teu problema. Se é o que você quer, tudo bem, mas esse é o teu problema. Depois não diga que eu não faço tudo novo, se foi você que escolheu viver o velho. Tem uma música, um louvor que diz: adeus ano velho, feliz ano novo. Acho que é uma irmã que canta, não sei o nome dela, mas isso é de verdade. A palavra adeus, ela é muito significativa. Adeus é: fique para sempre para trás. Um dos episódios que eu amo da palavra e que ministrei há poucos dias em alguma das séries foi sobre quando o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Uma das coisas que me impressionam é uma palavra cujo qual Deus libera para o povo através de Moisés. Ele diz: olha, os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Deus está dizendo: se você quiser a nova estação, eu me encarrego de esquecer o passado. Deus está dizendo: eu faço a partir daquilo que sou, não da partir daquilo que você viveu. Deus não depende do teu passado para fazer você viver uma nova história. Porque às vezes tem gente que diz: nossa, mas olha o que eu vivi até agora. Se Deus entrar na história hoje, o que você viveu até agora não importa mais. O que vai importar é o que você vai viver depois que Ele entrar. Então, lindo, 2021, beijo. 2022 eu não quero falar mais de você. Eu não quero falar que a gente teve que usar máscara o ano inteiro. Quando liberar a máscara, irmão, eu não quero viver a vida inteira falando pro meu filho: filho, um dia o pai mandou máscara e o senhor não tem noção. Não. Quando meu filho aprender alguma coisa, irmão, vai ser coisa nova. Vai ser esperança para um futuro maravilhoso. Sabe, a história vai ficar no passado. Por quê? Significa que eu vou ignorar o que aconteceu? Não. Significa que as dores ficarão para trás. Tem gente que diz: não tenho feridas, tenho cicatrizes. Mas se as cicatrizes doem, é porque elas não estão curadas. Elas ainda são feridas abertas que carecem de cura. Se você diz que perdoou, mas ainda dói, é porque não cicatrizou, porque cicatriz não dói. O que dói são feridas abertas, e feridas abertas administradas não curam. O que fica para trás tem que ficar para trás. O que é perdoado tem que ser perdoado. O que é passado tem que ser passado de uma vez por todas, porque senão os ciclos não se fecham e a gente apenas repete aquilo que aconteceu. Eu vou te contar uma história. A história da vaquinha. Todo mundo empolgado com a vaquinha. Tudo bem. Havia um sábio cujo qual decidiu levar o seu aprendiz em uma jornada de sabedoria. Decidiu mostrar sabedoria para o servo dele no caminho. E aí a história conta que o sábio entrou por um caminho de uma estrada muito longa dentro de um interior e caminhou durante várias horas num lugar muito ermo, até que, quando tiveram sede, pararam em uma casa que na frente havia um pé de ingá, uma árvore frutífera, cujo qual eles pararam, chamaram pelo dono da casa. O dono da casa saiu para fora e eles pediram um copo de água, o sábio e o aprendiz. O sábio pediu: olha, tem como você me dar um copo d'água? O dono da casa disse prontamente: claro, fique tranquilo, eu trago. Só que enquanto o dono da casa saiu, o sábio e o aprendiz ficaram olhando a situação da casa. E a casa era uma casa velha, mal cuidada, caindo aos pedaços. Nem a árvore que ficava em frente à casa era bem cuidada. Tudo era velho, tudo era feio, tudo era estranho. Quando o dono da casa voltou com um copo da água, o sábio tomou água, o aprendiz também, e eles perguntaram para o dono da casa: o que vocês fazem aqui? Por que vocês moram nesse lugar?
E aí o dono da casa começou a se lamuriar e contar a sua história, as suas histórias tristes. Ele disse: olha, infelizmente foi o que a vida nos reservou. A vida seleciona quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Infelizmente é isso que a vida nos reservou. Aí ele perguntou: mas como vocês vivem? Não, a gente tem uma vaquinha, ela não está aqui agora. E a gente tem uma vaquinha, que essa vaquinha dá leite. E essa vaquinha sustenta toda a nossa casa. O sábio e o aprendiz olharam: sério? Sim, a vaquinha dá leite, a gente bebe do leite um pouco, vende outro tanto, e com o dinheiro que a gente vende, a gente compra um pouco de comida que nos faz sobreviver e viver da forma que a gente vive. Ok, o sábio despediu do dono da casa, deixou ele e a sua família, que tinha muitos filhos, vivendo naquela situação de miséria. E ele e o aprendiz continuaram no caminho quando entraram em um lugar perto de um precipício e viram, sabe o que? A vaquinha. Oh, que linda. Você está comigo? Eles viram a vaquinha. Aí a vaquinha estava na beira do precipício. O viajante sábio e o seu aprendiz olharam para aquilo, e o aprendiz disse: se essa vaquinha cair do precipício, acabou com a família. E o sábio olhou para a vaquinha, olhou para o aprendiz, olhou para o caminho, não tinha ninguém vendo, e empurrou a vaquinha do precipício. Eu sei que você está assim: nossa, que crueldade com a vaquinha. É só uma história, tá? Fica tranquilo. Tem gente já querendo o endereço da vaquinha, o Instagram. Não, era uma história. O aprendiz ficou tão chateado como a expressão facial de vocês. Que absurdo matar a vaquinha! Por que o senhor fez isso? E o sábio permaneceu em silêncio, seguiram a jornada, e a história acaba assim: a vaquinha morreu. Pelo amor de Deus, me dá a lógica disso tudo. Calma aí. 10 anos se passaram. O sábio partiu, foi embora dessa terra, e o seu aprendiz tomou o mesmo caminho, pela mesma estrada longínqua, pelo mesmo lugar ermo. Quando caminhando pelo mesmo caminho, deparou-se com uma casa linda. A casa era linda. Tinha um bosque à frente, um pomar ao fundo. Agora tinha vários animais, tinha vacas, tinham cabritos, ovelhas, e tinha um pé de ingá na frente. O aprendiz ficou incrédulo com aquilo e pensou: alguém veio para cá e mudou a situação desse lugar. É um novo morador nessa casa. Aí o aprendiz chegou, bateu palma, e o dono da casa saiu. E o aprendiz ficou espantado, porque o dono da casa era o mesmo dono de 10 anos atrás. O aprendiz olhou e disse: não estou entendendo. O senhor é o mesmo que morava há 10 anos atrás aqui? E o dono da casa disse: sim, sou eu. E cadê os seus filhos? Meus filhos estão aqui. E a sua esposa, ela está aqui. E essa casa? Essa casa é minha. O senhor não trabalha para ninguém aqui? Não, essa casa é minha. Então, deixa eu te contar uma história. Há 10 anos atrás, eu passei aqui, o senhor lembra de mim? O dono da casa olhou: não me lembro. Aí ele falou: então eu pedi água. Eu e um outro homem, um outro senhor, pedimos água. Aí o dono da casa falou: ixi, lembrei. No dia que vocês passaram aqui, a gente viveu uma tragédia. Aí o aprendiz fez: e o que foi que aconteceu? Ele disse: não sei também. No dia seguinte, a nossa vaquinha não voltou para casa, e a gente saiu pelo caminho à procura da vaquinha, e encontramos a vaquinha morta. E o aprendiz: e a vaquinha estava espedaçada, caída do alto de um penhasco. E ele disse: o que aconteceu? Ele falou: a melhor coisa da nossa vida.
Como assim? Ele falou: porque o dia que a vaquinha morreu, a gente teve que ir para a cidade procurar comida para comer. E quando a gente foi para a cidade, eu acabei encontrando um trabalho. E esse trabalho mudou a realidade da minha família. Minha esposa se inspirou com essa nova estação e também encontrou um emprego. E agora os nossos filhos voltaram a sonhar. E agora eles também estão trabalhando. E agora essa é a nossa casa, esse é o nosso pomar, esse é o nosso pé de ingá. E esse é a nossa realidade. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi quando mataram a nossa vaquinha. Oi, 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 oi. Jesus, mata a minha vaquinha. Para alguns ciclos se inaugurarem na nossa história, ciclos precisarão ser fechados, decisões precisarão ser tomadas. Porque todas as vezes que um ano vira, nós fazemos planos extraordinários. Mas quando nós menos esperamos, estamos reproduzindo os mesmos erros do ano que se passou. Quando menos esperamos, estamos tratando as nossas esposas como os nossos pais trataram as nossas mães, e talvez foi errado e feriu. Enquanto menos esperamos, tratamos os nossos filhos da mesma maneira que fomos tratados e nos feriu tanto. Se não acordarmos, não adianta ter uma promessa do Senhor sobre uma coisa nova, se tudo aquilo que a gente faz se repete. Novo ciclo é entender que tudo se fez novo. Se você parar para pensar, vai conseguir descobrir qual é a sua vaquinha e onde ela mora. E não é quem você está pensando. Genro, genro. Talvez você está ouvindo isso e está pensando: eu quero viver uma vida nova. Eu estou cansado de viver uma vida cíclica, onde erros são repetidos, onde me parece que nada muda. Então hoje, eu espero que você tenha entendido, de uma vez por todas, que Deus só fará uma coisa nova quando aquilo que é velho desaparecer do teu coração. Se você quer relacionamentos saudáveis, resolva os relacionamentos doentios e tóxicos. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tiver que liberar o perdão, libere o perdão. Mas ninguém é feliz administrando dores que precisariam ser sanadas e curadas. Ninguém consegue seguir em frente, meu lindo. Não existe seguir em frente quando a gente carrega conosco amuletos da vida velha, quando a gente carrega conosco marcos que deveriam ser apagados e esquecidos. Jogue fora aquilo que te fere. Deixe para trás aquilo que tem que ficar para trás. Meu lindo, entenda de uma vez por todas: está na hora de a gente tratar o passado como o passado, não como uma prisão do nosso presente ou uma sentença sobre o nosso futuro. Passado tem o nome de passado porque ele passa, e se passou, ficou para trás, não nos acompanha no presente, quanto mais no nosso futuro. Então, no teu presente, diga: Jesus, apaga o meu passado e permita que isso seja tirado de você. E na mesma frase diga: Jesus, prepara o meu futuro, porque os meus olhos não estão mais voltados para trás, meus olhos agora estão voltados para a tua vontade. E 2022
será o melhor ano da minha vida. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor fará uma coisa nova. De todo o nosso coração nós cremos que o Senhor fará tudo novo. Mas nos comprometemos contigo que o velho vai ficar para trás, que o que passou, passou. A vaquinha morreu. Está na hora de a gente viver aquilo que o Senhor quer. Chega de mesmice, chega de prisões disfarçadas. Está na hora do novo. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado toda a lepra. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando eu entendi a verdade desse texto, a primeira coisa, o primeiro sentimento que talvez me moveu mais foi descobrir a realidade dessa doença no tempo que ela é contada. Todos vocês sabem, eu acredito que sim, mas hoje a lepra, ela tem cura. Ninguém a princípio morre de algo que tem cura. Quando é descoberta a cura de qualquer doença, a primeira coisa é feito o levantamento de todos aqueles que possuem a doença, e a cura é administrada para que a pessoa receba, ou seja, o medicamento é administrado. E por mais que a cura ela existe, por mais que ela, nesse tempo chamado hoje hanseníase, é lepra, muita gente ainda morre de lepra. E a morte de lepra ocorre porque o tratamento é ignorado, ou lugares ermos onde o médico não chega, onde o tratamento não chega. Essas pessoas morrem simplesmente porque o médico não chegou lá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que é possível morrer de algo que tem cura. E a nossa geração é a geração que morre por coisas que tem cura. Então, quando a gente olha para esse texto da palavra, a gente vê alguém que iria morrer de qualquer jeito, que para ele não existia cura. Aliás, afinal de contas, a lepra era uma doença social, e quem tinha morria aos poucos. E eu não sei vocês, mas eu penso que pior do que morrer é saber o dia e saber o porquê. Então quem tinha lepra, quando chegava com esse resultado, para ele já sabia que ia morrer porque não tinha cura. Então a primeira coisa que o leproso recebia era um atestado de morte, que ele tinha que sair da cidade, ele tinha que ir embora, não podia tocar em nada. Eu fico imaginando a cena quando alguém recebia o atestado de lepra. Ele tinha que ir para casa, ele tinha que entrar na casa dele e falar: mãe, não me toca, porque se você me tocar, vocês vão ficar leprosos. Então o leproso não tocava em nada, ele não tocava em mais ninguém, ele perdia aquilo que nós seres humanos mais amamos, que é o toque. Aliás, uma das linguagens do amor é o toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas, abraçadas. Então a realidade da lepra naquele tempo, ele é um pouco diferente da nossa. Naquela época não tem cura, e hoje tem, mas a gente sabe que ainda tem gente que morre mesmo sabendo que tem cura. Quando eu descobri esse texto, quando eu li esse milagre de Jesus, eu fui descobrindo outros leprosos que a Bíblia conta. E um dos leprosos que a Bíblia conta, ele é um chefe do exército do rei da Síria. Ele é um homem respeitado, ele é um homem valente, o nome dele é Naamã. E a Bíblia diz que ele é tudo isso, porém leproso. Ele consegue administrar e ter todos os cargos, ele é chefe do exército, ele é um homem valente, ele tem tudo, porém ele tem lepra. Se você ler esse texto junto com o que eu acabei de ler, você vai descobrir que os dois são leprosos, mas os dois reagem à doença de maneira diferente. O primeiro, que é leproso, a princípio dá a entender que ninguém sabe, porque ele continua sendo chefe do exército, ele continua sendo respeitado pelos senhores que estavam acima dele, pelo povo que estava abaixo. Ou seja, ele permanece como alguém que não tivesse nada. É como se tivesse alguém que ignorasse aquilo que tinha.
Só que ignorar ter lepra era assumir o risco de contaminar quem andava junto. Assumir o risco de ter lepra e não dizer que tem lepra era assumir o risco de adoecer e de uma outra forma matar quem estava junto. Basta você pensar que quem servia na mãe não sabia da doença dele, estava leproso e não sabia de onde estava vindo a doença, porque quem era general vestia roupa de general, mas por baixo da roupa de general tinha um leproso. Por isso que a Bíblia diz, ele é chefe do exército, ele tem respeito, porém é leproso. Ou seja, o porém tira o brilho de tudo aquilo que vem antes. Aquilo que Deus coloca no meu coração dentro dessas realidades da lepra, dentro do leproso que diz para Jesus que ele tem lepra e desse que ele é general do exército, é que a questão é que nós hoje estamos aprendendo a esconder as nossas fraquezas. Nós estamos escondendo aquilo que precisa ser curado. A gente começa com algo pequeno e a gente não trata, e de repente isso aumenta, e quando a gente vê, a gente morreu por algo pequeno. Eu sempre digo que quem está em adultério não começou no adultério. Quem está em adultério, na verdade, começou num olhar errado, na hora errada, e era uma coisa pequena que, se fosse tratado, teria acabado. Os namorados aqui que estão, e quem nos vê depois, o ato sexual não começa dentro de um quarto. Um ato sexual começa às vezes com uma pegada de mão diferente, com um beijo diferente. Ou seja, as coisas começam pequenas, e tudo aquilo que é pequeno e não é tratado tem o risco de ficar grande. Se há uma verdade dentro desse leproso que chega para Jesus, é que ele assume o risco de ser envergonhado pelas pessoas. Ele assume o risco de deixar as pessoas saber que ele errava, que ele tinha um problema. E aí eu não estou tratando já de um outro lado, mas ele assume o risco de dizer que está doente. Se você parar para observar, o leproso entra no meio da multidão, e quando ele entra no meio da multidão, ele faz algo que já não podia ter feito. Só imaginar que esse leproso tocou em pessoas que ele não poderia tocar, mas ele toca porque ele está chegando em Jesus. Então imagina comigo, quando o leproso chega em Jesus, ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso, porque se ele dissesse eu sou leproso, todo mundo que ele tinha tocado tinha feito assim, e depois ia ter uma fila perto de Jesus dizendo: Jesus, ora por mim, porque aquele homem que era leproso que o Senhor curou encostou em mim, e provavelmente eu estou doente. É por isso que quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso. Só que quem está perto consegue saber que ele é leproso, porque a gente, escuta isso que eu vou dizer, se você está doente, por mais que você tente esconder, quem anda com você percebe como você está. A gente tem coisas que a gente não consegue esconder. Algum tempo atrás nós tivemos um problema no mundo gospel muito grande, com envolvimento com drogas e todas as coisas. E tem quem tinha discernimento espiritual já falava: olha, alguma coisa não está certa, porque chega um momento que aquilo que é doença a gente não consegue esconder. E a lepra era uma doença difícil de esconder, porque quem tinha apodrecia da extremidade para dentro, e o cheiro era forte. Ou seja, querido, tem coisas que a gente não pode esconder. Se tem cura, a gente não precisa esconder. E a nossa geração está aprendendo errado. Nós estamos escondendo aquilo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para gerar a cura. Nós estamos ocultando aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós permanecemos doentes. Às vezes não é pequeno e fica grande, porque simplesmente quando nós poderíamos correr para o pé da cruz, a gente preferiu nos resguardar e dizer para todo mundo que está tudo bem. Eu converso com jovens todos os dias, e às vezes o problema é muito grave, e a gente diz: está tudo bem com você? E a pessoa diz: está tudo bem, e você sabe que não está. E dizer que está tudo bem é tentar afirmar que não há doença, não há problema, não há nada escondido. Quando o leproso chega até Jesus, ele diz: Senhor, ele adora primeiro, isso é maravilhoso. Ele adora, ele chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Aí Jesus olha para ele. Jesus sabia do que se tratava. A multidão para, e a Bíblia diz que Jesus dá um passo em direção a ele, e antes de Jesus curar, Jesus toca. Eu não sei se você entende a realidade disso que está acontecendo. Jesus está quebrando o paradigma da doença. Ninguém toca num leproso, porque se tocar num leproso fica leproso. Aí Jesus, antes de curar, toca. Parece que eu vejo Pedro, que era o mais bocudo, dizendo: ei, o senhor fez errado, o senhor está doente agora, o senhor vai morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu
de lepra, Ele morreu de amor na cruz do Calvário. E Ele morreu para que nós não morrêssemos de qualquer coisa, mas se for para morrer, que seja de amor. E foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. A realidade do toque de Jesus era dizer: ei, eu não sou eu não sou o alvo da doença que vocês têm, eu sou a cura da doença que vocês têm. E Jesus tocou, e quando Jesus tocou, Ele disse: eu quero. E no mesmo instante o leproso foi limpo. Eu quero dizer para você que se há algo que adoece você por dentro, se há uma depressão, se há um sentimento de suicídio, se há qualquer coisa que tenha arrebentado você, corre para os pés daquele que pode tocar em você, daquele que pode curar você e mudar a realidade da sua vida. Ele não morreu de lepra, Ele morreu de amor. Se qualquer fariseu pegar essa palavra e vai dizer: eu acho que eu sei do que Jesus, porque Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz porque estava doente. Não, Ele foi para a cruz simplesmente porque Ele foi amor até o final. Ele amou a gente. Não precisa morrer por algo que já tem cura na cruz do Calvário. A gente não precisa mais esconder aquilo que Ele trouxe à tona com o sangue escorrido no madeiro. A cura para mim e para você. Fala, meu lindo, minha linda. Ah, meu Deus, minha pressão quase baixou. São Paulo, bebê. Estamos em São Paulo. E essa é... E não foi nada combinado aqui. Os irmãos são... É porque nós estamos muito felizes, porque sabemos que cada palavra da série Oásis vai ser uma resposta de Deus para você. Então, abra o seu coração. O tema dessa mensagem, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu só quero, antes de qualquer coisa, só para... A câmera, corre, ali, nego, corre, aqui, nego, a câmera, o curte e compartilha. Aí, curte e compartilha, inscreve no canal, manda o vídeo, nem que seja uma indireta para alguém, ativa o sininho. Aquele grupo de política que dando maior guerra, manda uma mensagem no nada. Lembre-se, políticos passam, a palavra é para sempre. Então, amém. Ai, vontade de falar. É que tem tanta gente perdendo amigo, família, relacionamentos por conta de algo passageiro. Ai, Jesus, um outro dia a gente briga nesse assunto. Enquanto isso, eu acredito que você já deve ter curtido, compartilhado, comentado. Top, e vamos para o vídeo. O texto da nossa caminhada é um texto que aparentemente no início ele não conecta com o tema principal, ferimentos de batalha. Mas a nossa jornada juntos vai fazer isso conectar no teu coração para fazer sentido. O texto é de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto que provavelmente em algum momento da vida você já deva ter ouvido, estudado, falado sobre. E eu quero ler algo rápido, que é só o começo, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer. O Jeremias vai descer à casa do oleiro, vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chegar, o oleiro estará na frente das rodas,
formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. É isso. Guarda o vaso, que ainda está molhado, de barro informe, e começa a entender o nosso ponto de partida. Da onde nós vamos partir? Eu estou vendo um filme esses dias. Eu gosto de ver filme, mas eu tenho um problema que eu não sei se você tem. Eu me envolvo emocionalmente. Mas eu não me envolvo num nível normal, eu me envolvo num nível preocupante. Eu oro pelos personagens. Eu sonho com os personagens. Os personagens fazem parte da minha família no outro dia. E quando morre alguém, eu sinto a dor do luto. Estou falando verdade. Esses dias eu assisti um filme com o personagem que morreu. Aí eu chorei. Minha esposa chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Acontecendo. Não fala comigo agora. Quem viu a mensagem de ontem, resolva suas dores, vai entender. Mas eu quero falar do filme que eu vi, né? Deixa eu chegar ao cerne. Eu vi um filme de um ator, você já deve ter visto ele alguma vez, o Steven Seagal. Rapaz, pensa um homem bom de briga. E ele é tão bom de briga que ele não apanha. Irmão, ele só dá ali. E ele bate de mão aberta. Aí o cabra vem, maior que ele. Aí o cara... E você fala, que é isso, irmão? Chega uma hora do filme que você está começando a torcer. Tomara que ele leve um cacete também. Porque é impossível você entrar numa guerra, numa batalha, e sair de maquiagem, bebê. É impossível você entrar numa confusão chamado vida e pensar que não vai ter nenhuma cicatriz e que vai dar tudo certo para sempre. Irmão, só dá certo no filme do Steven Seagal. Os filmes que eu curto é o do Van Damme. Só referência antiga. Os irmãos da década de 90 já sabem o que eu estou falando. Ou não, me preocupei um pouco agora. Esse irmão apanha o filme inteiro. Dá dó do miserável. Apanha, apanha, apanha. E quando pensa, morreu, ele faz assim, ó. Levanta, olha nos olhos do adversário, dá-lhe um soco. E o adversário morre. Bom, isso também não é real. Não é assim que a vida funciona. A vida, na verdade, ela é muito mais complexa. E o que a gente precisa entender é que, se queremos viver algo de Deus, se queremos viver o plano de Deus sobre nós, em nós, nós vamos precisar aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja, que em vários momentos nós vamos perder completamente o controle e as provações serão parte da nossa rotina. E eu digo isso para você porque em uma geração onde o conflito está cada vez mais difícil, porque não sei se você percebe, mas a gente está perdendo um pouco a manha de resolver os conflitos da vida, de resolver problema. A gente maximiza tudo, dá um monte de BO nas nossas emoções, a gente paralisa e não consegue. Bom, se você continuar dessa maneira, a tendência de você viver uma vida medíocre sem resultados na presença de Deus é muito grande. Porque o segredo é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito, aprender na guerra. Tudo isso que eu estou falando para você é partindo de um princípio que o Senhor ministrou no meu coração depois de muito tempo para aprender. Muito tempo. Foi quando eu entendi que todos os meus amigos, grave, eu não estou falando sem um dado claro, não, todos os meus amigos que vivem uma vida extraordinária hoje, debaixo da veste, estão carregados de cicatrizes. Todo mundo que vive algo extraordinário, que vive um plano de Deus, hoje carregam consigo marcas de dor, humilhação, vergonha. E todos
quando falam das vergonhas que passaram, das humilhações que viveram, não falam com luto, não falam com dor. Pelo contrário, difícil aprender isso, mas agora eu estou começando a ficar bom nesse negócio. Quando essas pessoas que vivem algo extraordinário contam as suas histórias, tem um sorriso no rosto, tem um brilho no olhar, e quando o testemunho vem afora, você não quer viver a dor dele, mas quer viver o que ele está vivendo. Porque nós olhamos para alguém que Deus está usando e a gente não tem noção de todas as dores e processos que aquela pessoa viveu para chegar onde está. Então a gente olha e diz: uau, eu queria viver igual. Aí Deus diz: quer? Tem certeza? Aí você faz assim: sobe 2, tira 3, 4 vezes 5, 6, 7. Você faz a conta, olha as letrinhas miúdas do contrato e diz: não quero. Então basicamente a gente vive em um tempo onde muita gente paralisa, porque mesmo sabendo o que Deus quer e aonde o Senhor deseja o levar, o destino está bloqueado, paralisado, porque o processo para tanto, a pessoa não quer. E aí, lindo, eu, dentro de toda essa conversa que tive durante meses, e ouvindo histórias, e conhecendo pessoas, e conhecendo homens e mulheres de Deus, eu entendi que ou eu pago o preço e deixo o Senhor moer em algum momento, para poder posteriormente colher do fruto de um trabalho de forja do eterno, ou eu vou ser linear a vida inteira, sem testemunhos para que os meus filhos me ouçam e desejem viver a ousadia de coragem que o pai em algum momento enfrentou. Se eu perguntar para cada um, todo mundo tem a sua história. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui o pastor Adson, que é o pastor dessa igreja que nos recebe. O senhor ontem, na nossa conversa, falava do seu tempo de ministério. E eu acho brilhante essas conversas. Eu gosto de ouvir, porque eu sou um bebê. Eu comecei ontem, e aí quando eu vejo alguém dizendo: eu estou 20 anos falando de Jesus e vivendo o ministério, e o sorriso ainda está no rosto, a alegria ainda transparece, eu começo a entender que existe longevidade mesmo em ambientes de processo de dor e feridas profundas. Porque, seja sincero, pastor, eu nem lhe apresentei aos visitantes, mas a gente faz isso já já. Mas para chegar agora aqui e estar nesse lugar, rápido, quantas histórias de humilhação o senhor tem para contar? É muita treta. E sabe, todo mundo que você vê em algum lugar de uma posição que está em destaque, o destaque é o resultado de milhares de dias de humilhação. E agora, compreendendo que é impossível sair de uma guerra sem uma marca, eu preciso aprender a aceitar as marcas e às vezes inclusive provocá-las. Um livro que li agora essa semana falava como que um diamante nasce, como que surge um diamante. E por isso que eu conectei com o texto que nós vamos entrar. O diamante nasce a partir de 3 fatores: pressão, calor e tempo. O diamante, por isso que eu olho para a Bíblia e eu falo que não pode. Como que alguém escreveu isso há tanto tempo, viveu isso há tanto tempo? E eu olho um estudo de agora e a história é a mesma: pressão, calor, tempo. Como pode? Bom, é que Deus não trabalha com coincidência. Ouvi uma frase esses dias que curti: Deus trabalha com cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo, todas as histórias, e tudo fecha. Bom, um diamante que essencialmente é feito de carbono, cerca de 100 milhas para baixo da terra, precisa de 3 coisas para virar um diamante: pressão, calor, tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas palavras, já não gosta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de esperar. Tem gente que brigou com a esposa hoje, que a esposa demorou demais para se arrumar.
e já ficou boladão, já reclamou. Bom, tem mulher que não gosta de esperar nenhum bolo terminar de assar, abre o forno antes. Tem gente que pegou fila para chegar aqui hoje, ficou bravo. Reclamou dentro do carro, por que tanta gente veio? Esperar é uma arte, não é todo mundo que gosta. E tem algo muito pior do que esperar: pressão. A pressão, ela é... eu sei, porque eu tenho uma personalidadezinha difícil. Suportar a pressão é suportar as humilhações de um processo que me leva para um lugar aonde Deus quer. E eu sei que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques, a gente tem dificuldade quando as pessoas nos perseguem, a gente tem dificuldade quando alguém fala algo contra a gente, e a gente tem uma vontade só: vingança. A gente muitas das vezes não quer viver o que Deus deseja para nós porque a gente quer obedecer à vontade dele. Não, é porque a gente quer esfregar na cara de alguém que nos humilhou no processo, que a gente estava certo e o que Deus tinha para nós era de verdade. Então eu sei, irmão, é difícil dar um glória a Deus nessa mensagem. Eu sei que é difícil porque alguns milagres que a gente pede não são para nós, é para esfregar na cara de alguém. Ai, Jesus, meu Senhor, não deixa eu pregar essas mensagens complicadas. As pessoas ficam chateadas. Eu tô aqui falando com você e as histórias surgem na minha cabeça, irmão, porque de vez em quando eu bato de frente com os inimigos. E todo mundo é assim, irmão. De vez em quando eu bato de frente com alguém que me pisoteou. E aí dentro de mim mora o Dave. E o Dave, irmão, é vida louca. O Dave, se mandasse, eu nunca ia estar aqui. O Dave, se governasse, eu ia viver brigando na internet, xingando os outros, mandando direct, ofendendo. Mas graças a Deus que o Dave vive perdendo as batalhas, e quem ganha é o dono dele, que o controla e governa. E eu tô falando porque o resultado do que sou é fruto da humilhação que passei. Eu já vou chegar. Porque eu confesso, dá algumas vontades. A gente é ser humano. Por exemplo, eu tô essa semana dei de cara com um irmão. Você consegue fingir que não conhece os outros? Você veio e fez: nossa, não conheço essa pessoa. Não me parece estranho. Irmão, fizeram isso comigo. Só que eu que queria ter feito com ele. Entendeu, irmão? Só que o meu lado, às vezes, muito bobo, a gente quer ficar sorrindo. E como ele fez que não me reconheceu, aí, irmão, o Dave dominou. O Dave falou: devolve o controle do PlayStation aqui. Aí, irmão, na hora eu gritei: ei! E ele se fingindo de louco, indo embora. E eu... Quando ele olha, eu falei: que isso, cara? Não lembra de mim? Claro que ele lembra. Porque eu lembro dele. E aí ele falou assim: ó, você aí? Ó. Aí eu falei: vem cá, rapaz, me dá um abraço. E aí o David dentro de mim diz: conta umas histórias boas. Esfrega na cara. Aí, irmão, por isso que é importante o processo antes da honra. Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e te transforma em alguém miserável. E eu não falei nada para ele. Eu só dei um abraço e falei: ai, bom te ver, meu irmão. Dentro de mim eu queria contar umas histórias. Eu não fui nem falso, eu só não deixei passar.
isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Que não importa quem seja, as marcas que Deus nos permite são exatamente para que nesses momentos quem perca a guerra é o nosso eu, e que o nome dele seja glorificado. Por isso que quando olhamos para alguém que passou por muitas batalhas, essa pessoa é digno de ser respeitado, porque para chegar aonde chegou, suportou o que muitos de nós não conseguiriam suportar. Quando eu entendo o que Deus vai falar com Jeremias, eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não ter a forma que o Senhor deseja. Só que isso vai me custar pressão. Pressão. Eu sei que é difícil, mas se nós aprendemos a orar da maneira completa ou de maneira correta, a gente vai dizer: Jesus, manda umas humilhaçãozinhas. Você já pensou que lindo, você que bonitinho, acordando de manhã dizendo: Jesus, hoje eu quero ser humilhado pela Jéssica, Senhor. Jesus, hoje o meu chefe, Senhor, pode liberar. Deixa, Senhor, deixa, porque eu estou precisando. Você nunca vai fazer essa oração, meu lindo, porque a gente não gosta de ser oprimido. Mas se eu te dizer que a opressão de agora é o que garante o teu coração amanhã, se eu te falar que algumas marcas e cicatrizes, quanto mais profundas, mais seguros nos tornam para viver exatamente o plano de Deus lá na frente de você crer. Quer ver uma coisa? Eu vivi muito tempo pregando. Eu pregava só em igreja pequenininha e só para pouca gente, e só no primeiro dia, porque tinha os famosos vinham depois. Os que pregavam bem vinham sempre depois. Então eu entrava para dar uma palavrinha, tipo assim: sexta-feira alguém não consegue trazer ninguém? Chama o Dave. E eu ia, irmão, porque eu tava lá, top, vamos. Irmão, vivi muita treta. Eu sempre falo que conversa de itinerante, de pregador, né, de qualquer ministério, qualquer pessoa, se você conversa com um par seu, todo mundo tem uma história triste do que viveu para chegar onde chegou. Então eu tenho as minhas histórias, você tem as suas, mas as minhas também são sinistras. Então eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu chegava na sexta-feira para pregar na igreja, tinha bem menos gente do que no sábado e domingo, porque era eu que ia pregar. E às vezes quem estava dirigindo aquele culto falava assim: irmãos, fiquem tranquilos, o melhor vinho é o do final. E eu estava aqui, ó, o suquinho de uva integral, porque se o melhor vinho era do final, basicamente ali era o coitadinho. E eu ouvia coisas, por exemplo, olha, vou trazer semana que vem um pregador bom de verdade. Falei: que é isso, hein? Esse dia eu entrei no meu carro e eu fui chorando para casa, dizendo: nunca mais eu vou pregar o evangelho. Se for para ser humilhado desse jeito, eu não quero nunca mais. E sabe, eu consigo me lembrar de tantas histórias, de passar humilhação na casa das pessoas, de dormir em um lugar onde não era para dormir, mas como o objetivo parece-me que era humilhar. E sabe, todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Jesus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que tanto BO? Por que tanta humilhação? Sabe, as pessoas não têm muita noção disso, porque vê agora. Então eu falo: nossa, que isso, que maneiro. Bebê, senta comigo, vamos revisitar as histórias. Vamos falar da kitnet. Vamos falar do carro que queimou o para-brisa e a minha esposa gata do jeito que é, com aquela cara de rica, com o guarda-chuva para fora do carro aqui, ó, tirando a água do guarda-chuva, e eu com medo dela brigar comigo. Ela falou assim: só vai, lindo, vai dar tudo certo. E a gente chegar para ministrar num lugar, e quando entrar dentro do carro para voltar, tem um pacotinho de uma oferta com R$14 em moeda, e o combustível para chegar lá foi 20. Então faltava 6, né? E aí tinha um para-brisa que quebrou, mas era Uno, então era uns R$18. E tudo isso foi marcas necessárias. Quando Deus desce o Jeremias lá
ele começa a prestar atenção, e a Bíblia diz que as mãos do oleiro estão sobre o vaso, e de repente o vaso desmonta, desmancha na mão do oleiro. E eu sei que muitos de nós aprendemos errado sobre isso. Nós aprendemos que o oleiro quebrou o vaso, mas aí a Bíblia diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, porque o problema nunca é o oleiro, é a matéria-prima que o oleiro escolheu para trabalhar. A gente. Não sei se você sabe disso, mas você é ruim de dar ódio. Você pode compartilhar isso com o irmão que está do teu lado? Você pode dizer assim para ele: você é muito ruim. Aproveita, desabafa, abre o coração. Mas fala para ele: mesmo assim, Deus olhou para você e enxergou aquilo que só Ele consegue enxergar. Porque se a gente querer entrar na seara de reclamar do processo, o oleiro vai ter direito de reclamar da matéria-prima. Ah, Senhor, não quero esse processo. Meu lindo, com a matéria-prima que você é, só assim para dar certo. Porque senão você vira uma cebosa, irmã. Você vira um ceboso, meu lindo. Deixa eu abrir o coração para você. Tem gente que Deus não pode dar um pila a mais, que ele fica soberbo, trata mal os outros, fica ignorante. Se ele comprar uma moto, ele já fica: nossa, estou em outro patamar da sociedade. Tudo que vem antes de um processo que garanta a estabilidade para aquilo, vem para destruir, não para abençoar. Então, pressão a gente precisa. Pressão. Aí depois, quando acabou a pressão, aí vem o calor. E entenda que o vaso pronto não é o barro original. Entende o que eu acabei de dizer? O vaso pronto não é o barro original. Não é mais a mesma textura, não tem mais o mesmo cheiro, não tem mais a mesma forma. Era um barro, agora é um vaso. Mas não se tornou um vaso no passe de mágica, se tornou um vaso por conta de todo o processo que viveu para chegar. Pressão e o fogo. O fogo é o negócio que envolve o terceiro tempo. Porque quando o oleiro coloca o vaso no fogo, ele vira as costas para o vaso que está dentro do forno e vai trabalhar no outro que está sobre as rodas. Seja sincero, você já se sentiu esquecido no forno? De olhar para todo o cenário que você já viveu e dizer: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor só pode que o Senhor me esqueceu aqui dentro. Só pode, o Senhor está pegando fogo, o pau está torando, e parece que o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não olha para mim, o Senhor faz com todo mundo e não faz comigo, o Senhor levanta todo mundo e não me levanta, todo mundo melhora de vida, e eu estou na mesma funda aqui, e aí o fogo está assim, ó. E muitos de nós, nesse momento, abrimos o forno de dentro para fora, e corremos um sério risco de se tornar um vaso frágil, que não esperou o tempo e não aceitou o processo, e no primeiro embate da vida vai quebrar. Escute bem, lindo. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher de muito sucesso que não tenha respeitado os processos de Deus na sua história. Não existe esta pessoa. E se existe, a validade dela é breve. Porque quem respeita tempo, quem respeita o calor, a pressão, se torna exatamente quem Deus quer e permanece em quem o fez.
Quem se torna pela força do próprio braço aquilo que deseja, faz para si. E quem faz para si tem prazo de validade curto. O ego toma conta, o orgulho o domina, a presunção o absorve. E quando ele menos imagina, tudo que tem se vai. Porque nunca foi dele, até porque ele não tinha habilitação para ter o que tinha. Eu conheço gente de todos os tipos. Gente que prosperou da maneira correta, gente que prosperou da maneira errada. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, mas você já viu que tem gente que prosperou com dinheiro que não é lícito, não tem felicidade no dinheiro que tem. Por quê? Porque não tem o processo correto, não tem o processo real. Você entende isso? Não tem o processo real. Se o processo não acontece, boicota tudo, o resultado, exatamente tudo. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o oleiro está terminando o vaso, coloca o vaso no forno, e agora a gente segue daqui. O vaso, quando fica pronto, quando o vaso fica pronto, a gente pode dizer que agora ele está preparado. E a pergunta é: preparado para quê? Ok, eu passei por um processo nas mãos de Deus, eu fui humilhado pela vida, passei processos, pressão, fogo, tempo, tudo. A pergunta é: para quê? E o para quê errado revela que alguma coisa no processo não foi respeitado. Eu vou dizer, alguém diz aqui: para que os meus inimigos sejam envergonhados. Alguém aqui pode dizer: para que quem riu agora passe vergonha. Quando você olha a Ana, quando o filho dela Samuel nasce, a Bíblia diz que o que ela faz não é levar na casa de Penina e esfregar na cara de Penina. Não, o que ela faz é pegar um garoto depois de desmamar e levar no templo e consagrar ao Senhor. Então deixa eu gravar algo no teu coração para sempre. Todas as cicatrizes de uma batalha que você carrega não são para fazer você parecer mais forte do que o irmão que está do teu lado, mas para que você compreenda que o Deus de toda a eternidade olhou para você e ouviu algo que só Ele pode enxergar. As marcas são suas, mas a glória da vitória é dele. O vaso só serve para uma coisa, só para uma coisa. Sozinho ele não adorna, mas quando ele é preenchido, ele tem sentido para existir. Eu demorei muito para compreender isso, lindo. E como disse algumas vezes, algumas mensagens eu gostaria que tivesse me contado antes. Algumas palavras eu gostaria que alguém tivesse falado para mim. Porque as batalhas que lá atrás enfrentava, se soubesse do que Deus estava sendo, preparando, do que Deus estava, eu teria reações distintas. Teria suportado o fogo em silêncio, porque falei muito na hora que devia ter ficado quieto. Teria esperneado menos, teria deixado inclusive pegar mais. Quanto mais fogo, mais resistência, mais resiliência, mais capacidade de suportar. E aí, lindo, eu já chego no final do vaso. Um dia você olha no espelho e pensa que está pronto. E esse dia você errou de novo. Porque o vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. Eu vou falar de novo isso, lindo. O vaso fica pronto, mas o oleiro nunca para de trabalhar no vaso. O vaso está trabalhando, dando certo, quando de repente o oleiro coloca a mão no vaso e diz: dá uma seguradinha, preciso retocar algo que eu consigo ver, e que se não mexer agora,
vai te prejudicar lá na frente. E aí quando você pensava que estava tudo certo, que agora era só vento em popa, você está nas rodas de novo, nas mãos do oleiro, e o oleiro está tampando buraco em você, está fechando fendas de rachadura, e você diz: não, mas já tenho marcas o suficiente. Aí Deus diz: não, mas é que você não sabe que o que vem depois precisa de resistência ainda maior. Então, lindo, eu quero só que você compreenda um negócio: todas as vezes que alguém falar sobre marcas e cicatrizes, diga: eu quero. 10 irmãos, tá bom, 10 irmãos querem, os outros dizem: não, férias. Disney. Então, lindo, se prepare, porque vai dar tudo certo com você. Só não vai acontecer nada maneiro, só vai ficar na marolinha. Agora, quando você entende que a cicatriz é necessária, você não precisa nem ser convocado para a guerra. Você entra na guerra, você entra na batalha, porque você sabe que quanto mais marcas, mais capacidade você vai ter para suportar o que Deus deseja colocar em você. O vaso fica pronto e o resultado do vaso é ser preenchido. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: tendo, porém, tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do vaso, entende? Mas daquele que o encheu. As minhas cicatrizes talvez algumas cicatrizes a gente nunca vai mostrar para ninguém, mas todas as vezes que a gente olhar, a gente vai lembrar o porquê e para quê. E talvez um dia, é profético o que eu vou falar agora, receba se você quiser ou não. Posição de receber é assim: adorar, abençoar, receber. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as batalhas, todas as guerras que você está enfrentando, ou talvez ainda vai enfrentar, servirão para deixar cicatrizes profundas em você, que talvez não é isso que você desejava, mas se tem alguma coisa que muda o homem de maneira genuína, são as marcas de um combate. Talvez você não percebe, mas cada marca, uma faceta do teu caráter é trabalhada. Cada marca, uma faceta da humildade sua é trabalhada. E quando menos você perceber, uma ferida aberta se transforma numa cicatriz. E a cicatriz que um dia doeu, em nome de Jesus na sua vida, será um motivo para glorificar o nome daquele que te chamou para obras incalculáveis, maiores do que você possa imaginar, mas que só irão acontecer se no nome de Jesus a pressão, o fogo e o tempo forem respeitadas. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e enxerga aquilo que somente você pode, e que não nos dispensa pela má qualidade da matéria-prima que somos. Pelo contrário, o Senhor nos usa, nos aproveita para a glória do teu nome. Mas entendemos, Senhor, que nada é tão simples como parece. Os processos são necessários, os processos são obrigatórios, para que então sejamos exatamente aqueles que o Senhor planejou, para que quando
o Senhor nos encher, o vaso não quebre, não dê problema ou tente absorver uma glória que não é sua, mas para que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra em nós, Jesus, mesmo que doa, mesmo que nos incomode, mas se o teu nome for glorificado, vai valer a pena.